Gabigol no Corinthians é uma informação avassaladora que acabou de vazar agora no final da manhã, gente, dessa quinta-feira. Eu confesso para vocês que eu fui pego de surpresa. Eu fiquei atônito com essa história. Mas eu vou trazer aqui detalhe por detalhe dessa trama toda. A notícia vazou, tá? Era uma notícia que era secreta, acabou vazando. Eu vou trazer para você fonte com detalhes de como isso se deu. Para tudo aí, rubro-negro. Presta atenção nesse vídeo, porque é importante. É uma informação muito importante. Tem outras notícias, vou trazer cortes aqui de outras notícias também, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no Flamengo. Sobretudo, se o rubro-negro, segura aqui na minha mão, não solta mais, fica no vídeo até o final, para você se inteirar tudo do Mengão aqui, nossa paixão. E um detalhe, fala para mim aqui, você acha que o Gabigol fará falta indo pro Corinthians ou não? Comenta aqui. Eu acho que com a bola que ele tá jogando não vai fazer, a não ser que ele melhore. E tudo é possível. Mas no momento, o futebol que ele tá jogando não condiz com o Gabigol, que se tornou ídolo da gente, da massa do rubro-negro. Concorda? Comenta aqui, dá sua opinião, por favor. Não deixe dar sua opinião, não. Você acha que o Gabigol é importante, vai fazer falta ou não? Beleza? Vamos pro vídeo, simbora. Sai do vídeo não, porque eu vou botar um corte agora e depois eu coloco para você toda essa situação do Gabigol e você vai ficar por dentro de tudo dessa história de Gabigol no Corinthians. E aí, Capita, dali pra frente, como é que você enxergou a classificação rubro-negra? Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite a você, ao Luiz, Luga, Prazão. Boa noite a todos. É um lance que poderia ter mudado a história do confronto, né, Plirra? A expulsão do Bruno Henrique, um atacante. A gente vai analisar também a leitura que o Felipe Luiz teve no momento, né? Surpreendeu muita gente, mas dentro da leitura dele foi algo que funcionou, porque ele pensava do confronto. O Corinthians não soube aproveitar esse homem a mais, né? E aí, no debate, né, eu pelo menos tenho uma ressalva. Até na escala, muita gente falou das modificações do Ramon Dias, né? Que não surtiram efeito. Eu já tenho observação com relação à escalação do Corinthians. Você acha que largou mal? Eu acho que sim, Plirra. Eu acho que essa... Então já mergulha assim, nessa. É minha opinião, né? Lógico que cada um tem a sua, olhando para o confronto. O Corinthians tinha já entrou na partida com uma desvantagem. Mas assim, a minha observação, Plirra, é a maneira como o Garro se situa no campo, nos melhores jogos do Corinthians. E eu acho que ele funciona muito bem quando o Corinthians joga com 4 homens no meio campo, né? Então eu acho que ali o Garro estaria mais próximo da área, muitas vezes fazendo ali quase um ponta de lança, um segundo homem de ataque ali. E aí até a gente conversou um pouquinho, eu entraria com o Carrijo no jogo, né, pelo lado direito. Você sacaria um dos extremas isso. E colocaria o Carrilho? Na minha opinião, sim. Porque o Corinthians ganharia força no meio-campo, liberaria um pouco mais o Garro para realmente pensar nas jogadas criativas, né, ofensivas do Corinthians. E se você precisasse de um cara pela beirada, o Carrijo poderia fazer essa função, porque ele faz isso muito bem. É um cara que ocupa o lado direito e que também tem uma movimentação do meio-campo. Mas como a gente fala sempre no programa, né, o resenha é às segundas-feiras, às 11 da noite, então é baseado não em antever o que poderia acontecer, mas em cima do que aconteceu no jogo. Então, eu acho que o Corinthians já saiu, na minha opinião, e tem um detalhe, né? Com uma o Yuri formação também, que não sem favoreceu. ser a referência, sim, parece render melhor, né? É isso, porque aí você, como eu falo, quando você empurra o Carrijo um pouco mais para a beirada, talvez em alguns momentos o Yuri não precisava ser aquele cara de referência, né? Teria o Romero ao lado dele, que na minha opinião deveria ser o Romero. O Thales Magno foi muito bem nas movimentações, mas a gente até falou sobre isso, né? A estrela do Romero brilhar na arena, o que não aconteceu nesse jogo. Enfim, esse é o lado do Corinthians. E o lado do Flamengo, que se portou muito bem, mesmo com um homem a menos. E o personagem principal acabou de passar na nossa tela, né? Que é o Gerson, né? Um jogador que fez 2 partidas excepcionais, é o capitão do time, é o cara que se mostra muito mais responsável até de tempos anteriores. Ele realmente abraçou E acordou febril ontem. E é isso, eu não sabia. Era dúvida pro jogo. Eu não sabia dessa informação, né? Você passou pra gente um pouco antes aqui. Vilê Casagrande isso. Então, já ontem deu essa notícia. Que tava com febre, né? Como você falou, acordou, né? Mal e entregou para o Flamengo aí uma partida brilhante, se não a mais brilhante dele na temporada, mas o Gerson fez muita diferença. O Wesley também jogou muito bem, enfim, teve uma movimentação pelo lado do campo muito interessante, mas o Gerson, na minha opinião, foi a figura principal desses 2 confrontos. Algum dos 4 aqui já acordou muito mal num dia de jogo importante e as coisas acabaram saindo muito bem? Começou mal e terminou bem o dia? Eu já. É?
Quando, Fabu? Contra o Goiás, Copa do Brasil. Também acordei muito mal, com febre, e acabei fazendo um gol. E esse gol classificou o São Paulo? Não, depois teve o outro, né? Foi 2-0 aqui e ganhamos... Ah, foi a ida. Foi. Já na última passagem pelo São Paulo? Já na última. Tá certo. Eu me lembro num clássico na Turquia que a gente da seleção via de um jogo na China e a gente se intoxicou, vários jogadores, intoxicados mesmo com comida. Eu fiquei 2 dias com soro na cama, né? Não podia nem andar. Só que era o clássico, né? Eu tinha vergonha de pedir para não jogar. Vergonha de pedir para não jogar. O time todo estava na China? Não, a seleção uruguaia jogou na China. Na seleção, você estava voltando à seleção. Voltando à seleção, pegamos vários jogadores, uma intoxicação grande, né? Grande mesmo, de ficar com... Perdemos muitos quilos, soro, né? E eu tinha vergonha de pedir para não jogar e joguei, né? Mas estava morto, fui na sombra. O jogo acabou 0-0 e não tinha manchete, puta, boa labor defensiva do time, né? Mas na verdade não, na verdade foi uma sombra, né? Não como o Gerson, que estava doente e jogou muito, né? Já joguei doente, mas nunca com esse rendimento, né? Esse é o problema, esse é o detalhe. E bem, já jogou assim também? Não, Lucas, se você faz uma partida similar à do Gerson, você ia ter que comer esse peixe estragado toda semana. Toda semana. Aí também. McDonald's foi que foi. Eu considero, Praz, das melhores atuações individuais da temporada. Não só da Copa do Brasil, assim, ou não só do passado mais recente, segundo semestre, da temporada. Eu estou exagerando? Não, e tem a questão, que eu também não sabia, desse mal-estar, e tem a questão da dinâmica do jogo, né? Sim. Porque uma coisa é fazer um grande jogo 11 contra 11, outra coisa é fazer um grande jogo com a situação que estava no se momento, desenhando, né? Ali. Sem praticamente atacante, né? O Corinthians tendo maior posse de bola. Então, vamos nessa, então. Tentando pressionar o Flamengo. Flamengo. Eu fiquei surpreso quando vi o Felipe Luiz nem tanto tirando o Gabriel Barbosa, mas tirando o Gabriel para colocar o Fabrício Bruno, tendo o Flamengo perdido o outro atacante, o Bruno Henrique. Na hora, o que você achou, Praz? Eu também, eu não esperava. Até nós estávamos comentando, se fosse ao contrário, se o expulso fosse o Gabigol, era mais ou menos aceitável ou previsível que ele mantivesse o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique tem uma dinâmica melhor que a do Gabigol. Mas eu falei, acho que contigo antes do programa, né? É legal quando quando acontecem coisas assim que fogem da normalidade, do senso comum, porque te fazem pensar, não necessariamente para concordar, mas te fazem pensar e tentar entender. Foi o que a gente começou no grupo lá, a mandar mensagem um pro outro, para perguntar o que achavam, né? E aí saem várias perspectivas. E eu falo com o Fábio, não tem certo ou errado no futebol. Tem resultado. Não, tem resultado, mas, Lugano, mais do que isso. Tem tu fazer uma mexida que nem o Felipe Luiz fez, embasado em alguma coisa. Ele não caiu do céu e pensou isso. Foi muito rápido, né? Sim, mas tem uma estratégia e ele já por havia trás. falado, depois ele reforçou na coletiva de ontem, mas do jogo do Fluminense, da derrota, pós-derrota, ele, num momento ali, eu até peguei, por acaso, prestei atenção nesse trecho da resposta, ele dizendo que tinha que pensar em muitas coisas para um jogo, entre elas, na situação de perder um jogador. Porque ele foi muito rápido, ele foi muito ligeiro. Chama atenção pelo pouco tempo de trabalho, né, Ple? Um treinador com mais tempo de trabalho, a gente entende que ele possa trabalhar outras situações que não sejam as situações corriqueiras. Porque no Brasil o cara não tem tempo para treinar. Ele vai treinar uma possibilidade que pode vir a acontecer. Normalmente ele se preocupa com as coisas que acontecem com mais frequência, né? Mas é o que eu estava falando pro Lugano. Eu acho que é interessante porque tem o resultado, óbvio que tem. Sim. Se ele não vencesse, provavelmente ele seria muito criticado. Mas a estratégia dele tem um porquê. Tu pode concordar ou discordar, mas tem um porquê da estratégia por trás, né, da mudança. Eu acho que ele já, como a gente conhece bem o Felipe, né, e eu acredito muito no que ele fala nas coletivas, né, porque passa muita verdade. Eu acho que a gente sabe que é um cara que estuda o jogo e, com certeza, não vou dizer que ele pensou exatamente se o Bruno Henrique fosse expulso, mas foi tão rápida a mudança que ele já tinha desenhado na cabeça dele se isso acontecesse, a formatação do time, porque a decisão foi muito rápida. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? E aí a leitura que ele tem com relação ao posicionamento que o Flamengo manteve com a entrada do Fabrício Bruno, acabou se tornando algo que chamou a atenção, porque o time se encaixou de uma forma
que a todo momento ele não sofreu riscos, né? Então, assim, ele deu um pouco mais a beirada do campo pro Corinthians, né? E aí, mas sabia que tinha 3 homens bem posicionados, caras de boa estatura, o Pulgar também acabou se fixando ali na frente da área. E por dentro o Corinthians dificilmente iria conseguir... Linha de 5 ali. Exatamente. Então, assim, foi uma atitude corajosa, como a gente falou. Porque se o Flamengo, como o Lugano... Aí, né, é o que o Lugano tá falando. Mais de Simeone que de Jesus. O resultado do jogo... Mais da escola de isso. Simeone que de Jesus. O resultado tem muita interferência, porque se o Flamengo acaba sendo eliminado, a cobrança em cima dele ia ser muito grande. Você tirar um atacante... Aí eu acho que é defensor, mas a coragem... Mais um ponto na coragem dele. Porque, Lugano, normalmente a gente chama um treinador de corajoso quando ele coloca atacantes. Sim, lógico. Nesse caso, ele tirou todos. Em Brasil, corajoso tem que ser quando você planteia um jogo defensivo para ganhar um jogo. Né? Se ele faz ali uma mudança trivial, a responsabilidade de uma eliminação seria toda na conta de quem? Do Bruno Henrique. Sim, lógico. Expulso com 27 minutos ali numa imprudência. Ele acabou dividindo a responsabilidade, não foi? E muito treinador faz isso, né? Se protege ele antes que o resultado, né? Então, até nisso, o Felipe foi diferente. Obviamente que foi da escola tática, né? Que traz da Europa, obviamente, né? Isso, ele jogou esse futebol por 10 anos. Ele é treinador faz 15 dias, mas ele jogou como com os melhores do mundo 10 anos consecutivos. E essa escolha... E ele fala isso, Lucas, na coletiva. Acho que essa escolha vem de aprendizado dele na Europa, né? De toda a experiência, a bagagem que tem esportivo. Deu certo, deu resultado, até porque o Bruno é um dos melhores zagueiros do Brasil, mesmo sendo reserva, está entrando no melhor zagueiro do Brasil. E também a saída de Gabigol, que é um jogador que não tem muito percorrido no jogo, com 10 jogadores, ainda aí vai se sentir muito mais. Então, também tem muita coerência, né, em todo o que fez. Eu não acho algo tão diferente, não? Até por minha forma de ver o futebol. Coragem ele teve, sim, porque ele não se protegeu, né? Como muito treinador faz. Principalmente mais malaco, mais experiente, que primeiro se protege ele e depois vem era para o time. muito cedo, imagina, antes da primeira meia hora de jogo. Não, sim. Né? Você ficar sem nenhum atacante. Sim, mas depois, Vou dar uma opinião. Se você toma um gol, pode colocar o atacante. Rápido, né, Plirra? Não deu pra ver o que ia acontecer no jogo. Bem, Não deu mas pra você não vai ficar sem atacante em todo jogo. De repente, depois você toma um gol. Vou dar uma e ele pode opinião, colocar. Pirra. Eu acho que isso aí foi treinado. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso... Não, Luiz, não foi treinado, não. Isso é espontâneo. Porque não é possível. Deu muito certo e estava muito encaixado. Até mesmo... Vai treinar jogar sem atacante. Até mesmo se o Bruno Henrique não fosse expulso, talvez ele já tinha pensado deixar o Bruno Henrique de atacante, que é rápido. Se o Corinthians tivesse uma postura diferente, tivesse atacando, massacrando, sufocando, ele ia ter que fazer alguma coisa. Deixa o Bruno Henrique de atacante, que é veloz, tira o Gabigol, fica defensivamente tranquilo. Bruno Henrique correria, talvez pode ser uma coisa até treinada e pensada. Ele diz na entrevista que fez a linha de 5 e claramente pensou, vou dar a bola para o Corinthians. Qual foi o maior demérito do Corinthians, na tua opinião? A maior falha do Corinthians? Falta de coragem. Tinha que colocar 2 extremos, nos dois laterais, 2 atacantes pelo meio, porque um zagueiro vai pegar, cada um vai sobrar um. Fica o Garro de meia, avança todo mundo, ganha o meio e tá precisando fazer gol. Vamos arriscar, vamos para cima, vamos sufocar, vamos jogar o Flamengo para trás. E não foi o que aconteceu. O Gerson sozinho dominou tudo. Com o Arrascaeta, que não estava muito bem. De La Cruz também não estava muito legal. De La Cruz pior que o Arrascaeta. Pior que o Arrascaeta. Mas o Gerson, né? com os apoios, ficou jogando cômodo. Passagem do Wesley. O André Kfouri falou uma coisa ontem no linha de passe muito interessante. Eu concordei na hora que qualquer corintiano no planeta, se tivessem antes do primeiro jogo vendido a seguinte situação, seguindo o seguinte pacote: vocês vão perder por 1 gol de diferença no Rio de Janeiro. E aos 27 minutos do primeiro tempo do jogo de Itaquera, vocês vão ficar com um jogador a mais em campo. Aceita? Todos aceitariam. Todo mundo aceitou. E eu tenho certeza que quem ontem estava assistindo o jogo sem compromisso clubístico, na hora pensou, agora a coisa azedou para o Flamengo. Mas eu acho que, na minha opinião, são 2 coisas. É a questão individual,
O Corinthians não tem um jogador de lado de campo que desequilibre, que tenha a força no 1 para 1, que poderia desmontar a linha, né? Poderia criar alguma instabilidade no setor defensivo do Flamengo. E concordo também com a parte tática. Eu acho que o Ramon poderia ter arriscado um pouco mais, ou precisaria arriscar um pouco mais. Porque o Flamengo estava sem centroavante. Tu não precisa ter uma linha com 4 lá atrás, com 2 zagueiros, né? Porque tu vai ficar sem referência. Tu podia botar algum jogador que tivesse uma qualidade para se incorporar ao meio-campo, para daí tentar ganhar superioridade sobre o meio-campo do Flamengo. E assim, o Corinthians, eu acho que tecnicamente faltou inspiração para conseguir. Porque o Flamengo estava muito bem postado com a linha de 5. Tu olhava no jogo, a linha bem postada, no meio-campo fechado. Só que aí como é que tu faz para furar isso, né? Tem que tentar alargar o campo o máximo possível, que já não é fácil, porque são 5, mas tu precisa jogar individual. E o Corinthians não tinha jogador com essa característica ontem no jogo. Eu acho que o maior detalhe foi o Garra. Assim, o Garra é o jogador que pode fazer diferença. Ele estava muito longe. Eu vi muita gente falando, né, hoje, comentando, o Garra teve muito abaixo. Tipo, o Garra, a gente assiste o olho com, né, o jogo com um olhar mais clínico, lógico, né? A gente gosta do futebol e ainda assiste. O Garra, ele deu passes muito bons, Plirra, mas tipo para trás do meio campo. Isso que me chamou a atenção. Tem hora que ele dá um tapa na bola, o Garro, ele clareia uma jogada e você fala, pô, mas ele é muito diferente. Só que é uma jogada que parece que não produz nada, porque tá muito longe. Você acha que o Fagner deveria ter entrado em algum momento? O Fagner, ele tem esse poder ofensivo, né, que o Luiz está falando, de bater lateral com lateral, lá, de jogar lá mais, Fábio, com mais profundidade. O Corinthians com esse posicionamento, o Flamengo já com um a menos, né? Tirou o centroavante. Por que o Garro veio tão para trás, então? Por que ele jogou tão atrás? Orientação do treinador ou posicionamento tático, ou então uma situação de conforto dele? De conforto dele. É bom. Esse é o erro. O que eu falo é assim, Prazo, o Corinthians ele começou com uma formação, né? E aí, nessa formação inicial, o Garro tinha uma responsabilidade de meio-campista mesmo, de cobrir alguns espaços. Até para você mudar essa chave, para você mudar o seu posicionamento, eu acho que isso que faltou para o Corinthians, né? Você entender que o Flamengo tinha um jogador a menos e você, como o Luiz falou, você começar a empurrar um pouco essas linhas mais para frente. Mas quando o Corinthians entra com o Garro mais central, um pouco mais posicionado e 3 atacantes, Prazão, na minha opinião, você tira qualquer chance de surpreender o adversário. Quando o adversário tá com a linha baixa, que nem o Flamengo tá. Porque o Flamengo, ele já encaixa as marcações com 3 atacantes, né? Isso já tá encaixado. Então, qualquer jogador que você vá mudar, você não consegue mais surpreender o Flamengo. Porque a gente sabe como é que é, o tempo vai passando, as conexões elas vão acontecendo, os encaixes, e para você furar esse bloqueio é mais complicado. Fábio. Eu acho que você entrar com o Garro realmente na criação e 2 atacantes, se em algum momento pedisse a entrada de um terceiro cara, eu acho que isso poderia surpreender o Flamengo. Depois que o Flamengo se estabilizou, parecia que nada surpreendeu, sabe? O Corinthians colocava jogadores e o Corinthians colocava jogadores e o Flamengo continuava posicionado da mesma forma. O Ramon Dias ele errou na escalação do Maracanã, quando ele coloca Garro e Coronado juntos, e errou na escalação de Itaquera. Na escalação é isso. Na minha opinião, sim, Plirra. Assim, Capita, quem que é o favorito na final da Copa do Brasil? Nossa, então eu tava escapando dessa questão, Plirra. Cara, Plirra, é jogo de jogadores grandes, né? Porque o Flamengo tem, a gente sabe disso, e o Atlético também tem, né? O Atlético tem jogadores ali, Hulk, Paulinho, Arana, enfim, jogadores que têm condições de fazer um enfrentamento justo ali. Eu olho para o Flamengo um pouco mais favorito. Eu acho que com o elenco que tem, né, que é um elenco, acho que é um pouco mais completo, né, em todas as posições, o Flamengo, na minha opinião, tem um elenco um pouco melhor. E tem a questão do Felipe Luiz também, que eu acho que tem uma motivação dos jogadores de, né, primeiro trabalho do Felipe, entregar um título, a gente percebe uma mobilização diferente do Flamengo do que se via com o Tite, mesmo sendo um curto espaço de tempo. Então eu vejo o Flamengo um pouco favorito, mas é um confronto mais um gigante. Ponto no Atlético, né, que vai estar envolvido na semifinal da Copa Libertadores. Final, aliás, amanhã mostraremos com exclusividade 9h30. Nosso Fábio Santos está lá, vai ser um dos membros da transmissão, vai comentar o jogo. A partidaça na Arena MRV entre Atlético Mineiro e River Plate, a ida dessa semifinal. Sempre traz algum tipo de sequela, né? Eu sempre acho que, obviamente, o Atlético hoje está em 2 frentes muito importantes. Eu não vejo favoritismo, muito equilibrado, muito igual. Se o Atlético passar a final, eu acho que perde um pouco
esa fome o esa estar mentalmente focado. Então, Aconteceu hoje no Rio, né, Braz? A gente viu aí uma grande confusão com torcedores do Peñarol e acabou que o Varela, lateral do Flamengo, apareceu nessa confusão. O clube já soltou uma nota explicando o que aconteceu, mas como nessa nota dizia que o caso estava nas suas mãos, eu quero aproveitar a tua presença aqui para você poder explicar exatamente o que se passou ali. Primeiro falar que isso não faz parte do futebol, né? Não, a situação do Varela. Porque as cenas lamentáveis que a gente viu no Rio de Janeiro, a orla do Rio de Janeiro cheia, com cenas que a gente pouco acredita de que o futebol mereça. E dizer que o Varela, ele treinou normalmente, ele fez todas as atividades no clube, chegou aí eu não sei se ele chegou aí no almoço, que no primeiro momento ele chegou aí no almoço e saiu. Ele saiu para encontrar dois amigos, que isso foi o que o Varela passou para mim num segundo momento, em que ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos e ele foi com o carro dele perto desses amigos aí. Em determinado momento, quando ele estava parado, com bastante confusão, chegou a polícia militar. E a polícia militar pediu para que ele saísse do carro, porque ele sequer tinha saído do carro. Ele não estava fora do carro, não estava em nenhum tipo de confusão, estava no lugar errado, não deveria estar lá. Mas ele não estava fora do carro, em nenhum tipo de nem confraternização, nem de tumulto. Só que o policial militar determinou que ele saísse do carro e ele fez certo, tinha que cumprir a ordem do policial militar. Quando viram que era ele, o mundo de hoje simplesmente não tolera mais isso. Em 5 minutos você tem 300 imagens. Foi isso que aconteceu. Ele sai dali e volta normalmente a gente fez um almoço hoje para os jogadores, para a comissão técnica. Até aproveitar aqui que estavam falando de festa, não tinha festa nenhuma, apenas um almoço num lugar bem reservado, a comissão técnica, os funcionários todos do futebol do Flamengo, para que a gente ainda possa se unir mais ainda para essa reta final, tanto da Copa do Brasil como do Campeonato Brasileiro. Bom, e até aproveitando esse gancho, né, a gente está aqui para falar bastante de Copa do Brasil, agora já esclarecida essa situação aí do Varela. O Flamengo chega à 3ª final consecutiva, agora se torna o clube com mais finais de Copa do Brasil. E é um momento, assim, de uma temporada em que o Flamengo teve seus percalços, mas consegue chegar a mais uma final. Na tua visão, Braz, o porquê dessa facilidade que o Flamengo tem com a Copa do Brasil, essa relação que se criou com a competição nos últimos anos? O Flamengo já garante aí pelo menos mais 51 milhões de reais em premiação, podendo ampliar se terminar com o título. O que significa para vocês nesse fim de temporada, com a chegada do Felipe, alcançar essa vaga aí na final? Assim, eu acho que o Flamengo vai lutar pelo Campeonato Brasileiro até o final. Agora, a gente querer descolar, pelo menos essa é a minha opinião, a gente querer descolar os acontecimentos em relação aos lesionados, eu acho que é um pouco injusto com o elenco quando eu falo de Campeonato Brasileiro e Libertadores. Se você fizer uma análise, o Flamengo perdeu 60, teoricamente, jogadores de 60 gols no ano. Né? Se você fizer um histórico recente do que o Pedro faz de gol, do que o Cebolinha faz de gol e do que o Luiz Araújo faz de gol, os três atacantes do Flamengo, você tem lesões que não são lesões que você volta com uma semana, com um mês, sequer com 2 meses. São lesões que tiraram completamente, apenas do Luiz Araújo, que é um pouco mais, talvez menos grave. Agora, tirar isso dessa correlação, eu acho que é injusto. Eu acho que as lesões contribuíram. Claro que tiveram erros, claro que a gente poderia ter ganho jogos que eu acho que faltou um pouquinho mais, erramos também, mas as lesões, elas foram fundamentais para que a gente não tivesse numa situação ainda melhor no Campeonato Brasileiro
e da Libertadores. Quanto à Copa do Brasil, é um campeonato que é importante, é um campeonato que é nacional, e o Flamengo sempre gostou dessa competição de 2000. Não, sempre gostou, pelo menos é um título nacional em que você não tem uma importância muito grande nesse segundo semestre. E eu acho que o Flamengo ganhando, se der tudo certo, se o lado de cima permitir, se a gente ganhar essa competição, eu acho que o ano fica sendo um ano razoável. Não é um ano dos sonhos, não é do ano dos meus sonhos, nem da torcida rubro-negra, nem de todos os jornalistas que acompanham isso, mas na minha cabeça eu acho que fica sendo um ano razoável. Otávio, o Braz está à disposição aqui para as perguntas de vocês também. Ele já está ouvindo vocês aí no estúdio. É só se vocês se identificarem e fiquem à vontade aí para baterem uma bola com a gente aqui também. Beleza, Monique, obrigado. Vou começar por aqui. Braz, Otávio falando, prazer estar conversando com você. Eu queria aproveitar esse assunto de Copa do Brasil para falar especialmente desses 2 jogos finais contra o Atlético Mineiro, né? O Galo mandou um ofício à CBF solicitando jogo limpo, falando sobre arbitragem, inclusive dando a ideia do VAR semiautomático, onde a CBF já disse que não tem tempo hábil para implementar isso. O Flamengo até se mostrou a favor também dessa tecnologia. Eu queria que você falasse do lado do Flamengo, né? O Flamengo também tem uma preocupação específica com a arbitragem? Chegou a conversar algo sobre isso com a CBF? O Flamengo está preocupado com a arbitragem nessa decisão, Braz? Um abraço para você. Um abraço. Eu acho que o que o Flamengo tem que ficar preocupado é exatamente quando essas narrativas começam. Já começou lá do Atlético Mineiro, falando em relação à arbitragem, falando de anos 80. Quando começa essa narrativa, acaba que fica o jogo sendo penalizado, o trio de arbitragem, o VAR, todos chegam nos jogos ainda mais pressionados, então isso nada contribui. Eu já passei dessa fase de ficar jogando essas conversas fiadas, mas é muito... Ô, nação rubro-negra, essa atitude esdrúxula do Atlético Mineiro aí, de botar pressão na arbitragem, isso aí não surpreende ninguém. Surpreende ninguém, eles fazem isso, principalmente contra o Flamengo, né? É um antijogo isso, né, cara? Pra mim é uma tremenda babaquice, uma canalice até, pra não dizer coisa mais pesada. Mas Marcos Braz, nesse ponto, eu não costumo concordar com o Marcos Braz, não, mas nesse ponto ele tá certo, né? Não tem nada a ver essa coisa do Atlético aí de pressionar a CBF. Se tiver o impedimento automático ali, a análise automática, lógico, é massa. Mas se tiver ok, mas aí é uma forma de pressionar a arbitragem, cara. O Flamengo vem sendo prejudicado pelas arbitragens ao longo das temporadas. Ninguém fala isso. Contra o Corinthians ali, o cara tem que ser muito fanático para não perceber que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Pênalti, 2 pênaltis que não deu, expulsão pro lado do Flamengo ali na lance do Arrascaeta, que era para ter dado, não deu. Então quer falar o quê, cara, de arbitragem? Quer falar o quê? O Galo, que já foi campeão mineiro há 2 anos atrás, agora, o ano passado, na verdade, foi campeão mineiro. Todos os jogos do Galo tinha pênalti a favor deles. Querem falar o quê de arbitragem? É patifaria pura, né? Mas vamos lá, gente. Recebi informação de fontes ligadas a Gabigol que existe um contrato verbal entre Gabigol e Corinthians. Vou repetir. Recebi uma informação que, terminada essa temporada, você sabe que o Gabigol pode ir de graça para qualquer clube, porque não assinou com o Flamengo ainda. Segundo as informações que eu obtive, e eu não posso revelar a fonte, porque é antiético, ele vai para o Corinthians. Agora, vou apurar melhor para trazer mais detalhes sobre isso. Tamo junto. Quando tiver mais notícias do Flamengo, eu trago aqui para você, hein?